Janela aberta para o Oriente do Alto. A explicação de textos da Escritura Sagrada. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e verso 37. Sabeis que também, no tempo de Noé, os povos da planície se haviam lançado a literaturas e ciências, pois um rei de lá foi grande escritor. Sendo imitado por milhares, dentro em breve aquele mundo estava inundado por livros e escritos. À medida que a literatura crescia e os homens liam e estudavam, tanto mais frios ficavam os seus corações, mas também mais engenhosos para inventos cruéis. Começou-se a conquistar as pessoas por meio da política, e o recurso mais violento servia para alcançar uma finalidade dominadora. No fim, chegou-se a taxar o semelhante pelo ouro e quem não o possuía tornava-se escravo, mesmo um animal de carga, e chegou-se ao ponto que a minha paciência se esgotou, podendo somente preservar a terra da ruína através de um julgamento geral. Eis a situação nos tempos de Noé. E como é ela nos dias de hoje? Há tempos descrevi esta situação num livrinho denominado 12 Horas. Se fosse repetir tal revelação, haverias de descobrir importantes progressos na política mundial e na crueldade. E falta pouco para atingirdes totalmente os tempos de Noé, em que no fim era preciso construir casas de vidro para os políticos poderem observar com facilidade as atitudes dos súbditos. Mas não há necessidade de casas de vidro. A política secreta progrediu tanto que tenta todos os recursos para atingir seus fins. Se fosseis orientados a respeito dos segredos de vários estados, haverias de gritar: Senhor, assenta um golpe, pois a situação no inferno não pode ser pior. Não vos orientarei sobre tais segredos, pois facilmente podeis observar qual o espírito a produzir tais maquinações. Vejamos o reino banhado pelo mar. Lá encontrareis bibliotecas e revistas em grande quantidade, a ponto que se poderia cobrir 3 vezes a Europa e a Ásia com as suas folhas. Em parte, alguma se lê tanto como lá, mas também a dureza de coração é inédita. Com a maior indiferença, tal ricaço intelectual consegue ver milhares de criaturas esfaimadas diante do seu palácio, sem se lembrar de oferecer ao menos um pedaço de pão. Não é isto um fruto maravilhoso da erudição e da sabedoria matemática e mecânica? Assim, podem-se construir inúmeras máquinas com as quais milhares de criaturas perdem o seu sustento e moradia. Não é fabuloso construir-se estradas de ferro com as quais grande número de carroceiros e outros operários perdem o seu emprego? Além disto, naquelas máquinas, destroem muitas terras dos lavradores
que são obrigados à mendicância. Acresce a facilidade de transporte, pelo qual todo luxo e indústria são rapidamente transportados, a fim de que a pobre humanidade venha a ser mais rapidamente arruinada, material e espiritualmente, e os corações dos ricos se tornem endurecidos como as estradas pelas quais se processa o duvidoso movimento comercial. Não são estes os frutos maravilhosos da grande erudição e inteligência? Não é considerado o homem inteligente aquele que consegue transformar o seu intelecto em dinheiro? Justamente por isso, o amor ao próximo está fora de moda. Para que finalidade usar as mãos humanas quando se dispõe de máquinas inteligentemente construídas? Pelas mãos humanas, a caridade poderia despertar o amor ao próximo. Mas para não se expor a tal perigo, existem os engenheiros que trabalham mais rapidamente sem exigir algo no coração do proprietário, quando muito da sua inteligência, se vez por outra, ocorre algum defeito que naturalmente é corrigido com desconto do ordenado do operário. É proibido esmolar, mas o engenho de maquinaria é premiado. E os pobres? Ora, existem muitos asilos de mendigos e casas de velhos. Organizam-se coletas, teatros e bailes cujo resultado financeiro lhes proporciona o suficiente para uma refeição diária. Não é preciso mencionar o subsídio de tal pobre. Mas o que acontece com os que não estão atendidos nos asilos? Eis os frutos da literatura, erudição e cultura intelectual. Não seria preferível ler e estudar menos? Quer dizer que se saiba o dever de cada cristão? Não seria preferível uma ação caridosa, cumprindo o homem seu dever e a atividade segundo o meu verbo? Sempre afirmei: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Mas onde estão eles? Por acaso são os fabricantes de máquinas e artigos de luxo? Ou os industriais e proprietários de fazendas de açúcar na América? Talvez os sacerdotes dominadores? Se na terra nada houver 10 que pratiquem verdadeiramente o meu verbo, hei de prorrogar o meu julgamento por mais 1000 anos. Mas se o número for abaixo de 10, restringirei o meu julgamento e a minha paciência ao número de praticantes, isto é, 1 ano por cada pessoa regenerada. Certamente se dirá: Senhor, há muitas pessoas caridosas. Eu respondo: sim, existem pequenas partículas de praticantes do Evangelho. Mas se eu as junto, não consigo elaborar um sequer. Mas o que vem a ser isto, se o milionário dá apenas a 100ª parte da sua fortuna aos pobres, se conhece o meu verbo e sabe o que falei ao jovem rico? Em tempos de Noé, fiz o mesmo cálculo e, como não encontrei mais do que 8 praticantes do Evangelho, determinei o julgamento. Numa análise da época atual, receio não poder encontrar o número dos tempos de Noé, porque a política e a indústria já ultrapassaram aquela situação. No que diz respeito à crueldade geral, Anoque, ou a cidade edificada pelo filho de Caim com o mesmo nome, não ultrapassa o vosso tempo.
Basta lerdes as 12 horas para fazerdes uma comparação. Eis o fruto da erudição e cultura das quais não surtirá a salvação da humanidade. Esta obra foi revelada ao profeta Jacob Lorber. Não devemos esquecer que toda esta revelação foi transmitida a este profeta no final do século XIX.